Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Deputados e senadores reagem ao veto de 5 bilhões em emendas e ameaçam derrubar no plenário. Virou briga de rua. Fala, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Carla, bom dia a todos. Até porque, Megali, tem algo que os parlamentares não admitem aí, que é mexer com emendas justamente dos deputados e senadores, as emendas parlamentares, emendas de comissão, aquele recurso, rubrica do orçamento, justamente para atender demandas regionais, demandas individuais dos deputados e senadores, como, por exemplo, construção de uma ponte, a reforma de uma escola, a construção de um posto hospitalar. Tudo isso é muito caro aos parlamentares para atender demandas das bases. Então, o governo, quando anuncia corte de emendas, sempre gera reação. Agora, tem um problema que é matemático, Megali. E ontem, o governo e o líder do governo aqui no Congresso, Randolfo Rodrigues, estava falando o seguinte: olha, a inflação ela fechou um pouco abaixo do que estava esperado, e aí tem que refazer cálculos. E o governo justamente acaba cortando esse espaço aí no orçamento para as emendas, mas tem muito ainda recurso para a emenda parlamentar. As reações vieram, por exemplo, do relator do orçamento, Luiz Carlos Mota, que aguarda uma alternativa que pode ser apresentada pelo governo. Se o governo não apresentar alternativa, ele já fala em derrubada desse veto, e não seria algo novo no atual governo, porque já tivemos vetos importantes caindo aqui no plenário do Congresso Nacional. Vamos lembrar de marco temporal de terras indígenas, também de desoneração da folha de pagamento. Foram derrotas aqui para o governo importantes, Então há um caminho aberto para isso. Agora, por outro lado, Megali, o governo acabou sancionando o maior fundo eleitoral da história. Então estamos falando aí também de quase 5 bilhões de reais, Esse fundo eleitoral, chamado de fundão eleitoral, vai irrigar as contas dos maiores partidos. Então, aquela história de uma no cravo, outra na ferradura. Acaba vetando lá emendas parlamentares, mas atende partidos. Então, os partidos estão lá com muito recurso, vão ter muito recurso para as campanhas municipais. Os partidos que mais vão ter dinheiro são aqueles com as maiores bancadas, ou seja, os mais influentes. A gente está falando de PL e de PT. Então, os partidos antagônicos com as maiores bancadas vão ter aí fatias muito gordas, 800 milhões de reais, 600 milhões de reais, para fazer uso aí frente às demandas eleitorais, às campanhas eleitorais. Então, o que aliados do governo esperam é o seguinte: olha, como o governo acabou vetando emendas parlamentares, mas sancionou integralmente o fundão eleitoral, tá tudo em casa. Os partidos estão lá agraciados, com recurso muito expressivo. Agora, Megali, é claro que sempre existe aquela colocação do equilíbrio fiscal. Então, o governo não consegue atingir aquela meta estipulada por Fernando Haddad de déficit zero, ainda está no orçamento, na previsão orçamentária, mas cada vez mais longe essa meta. E aí tem, claro, que pressões aqui, principalmente vindos do mercado. A gente ontem falava aqui do anúncio do governo de 300 bilhões de reais de incentivo, de estímulo para a política industrial, para reerguer a política nacional. Isso teve uma repercussão que foi interessante, mas até no meio industrial, a avaliação que se faz nesse momento que só isso não basta apenas estímulo à indústria com subvenção, com subsídio, com linha de crédito. É preciso atacar também outros pontos, como, por exemplo, o equilíbrio fiscal. Agora, o governo lança a mão aí dessa política justamente para focar e mirar no crescimento do produto interno bruto. Há uma preocupação com a queda do PIB já projetada para este ano, então o governo está lançando mão de políticas de estímulo, ao mesmo tempo que corta aí emendas parlamentares e gera toda essa reação aqui do Congresso Nacional. Bom, Orengo, eu vou me despedir de você, do nosso ouvinte. Eu estou partindo lá para o centro de São Paulo, parte das comemorações do aniversário da cidade, coisa e tal, tá chovendo, já viu? Mas a gente tem assuntos ainda para discutir, então eu deixo aqui o microfone a cargo da Carla. Carlinha, um beijinho para você também, até amanhã. Beijo, bom caminho, até amanhã. Orengo, eu queria voltar um pouquinho, porque você citou aí o valor do fundo eleitoral, E a gente teve aí um aumento significativo. Tô lendo a reportagem aqui do Estadão, Gabriel Souza faz os cálculos, e o PL, o partido que é de oposição hoje, teve um valor 467% maior nesse orçamento de 2024
para esse fundo destinado às eleições municipais, então é um valor 467% maior do que o de 4 anos atrás, e o PT, que obviamente, né, é a situação agora, é o partido que está no governo, 138% a mais também do que em 2020. Isso mostra como o Congresso, então, talvez esteja um pouco mais amaciado com relação a isso, mas você citou também o corte ali das emendas parlamentares, mas a gente está falando de um tipo de emenda parlamentar só. Ainda sobra muita coisa, né? A gente está falando de corte nas emendas de comissão, mas tem aquelas emendas que são individuais de cada parlamentar, que são as emendas individuais, emendas de bancada, essas não mexeram também, então a gente está falando de somente uma modalidade, digamos assim, das emendas parlamentares, né? E há muito recurso, Carla, realmente. Tem outras modalidades que não foram alteradas, né? Então, os parlamentares têm recurso, têm emendas, rubricas orçamentárias para serem liberadas, né? O governo acaba escolhendo aí as emendas de comissão justamente para fazer frente a essas demandas orçamentárias e fiscais, né? Fazendo recálculos do orçamento. Agora, o fundo eleitoral, quando ele foi criado, a gente tem que lembrar aqui, foi criado na esteira ali da Lava Jato, do chamado Petrolão, quando foram identificados pagamentos indevidos de empresas, né, com Caixa 2, né, com aquela história do toma lá da cá, e aí o próprio Supremo Tribunal Federal determinou o fim do financiamento público, financiamento privado de campanha, né, justamente depois de toda aquela repercussão do mau uso do dinheiro privado, ou do uso criminoso do dinheiro privado. A partir disso, o Congresso Nacional reagiu dizendo o seguinte: olha, se não tem recurso privado, tem que criar um recurso público, uma rubrica pública. Bom, mas já existia o fundo partidário. Bom, mas tinha que ter lá um recurso para as eleições, para financiar as eleições. Um termo que muito se usou naquele período, né, eu lembro de parlamentares falando disso, era o custo da democracia, né, tem que ter recurso. E aí o que a gente ouvia naquela época era realmente que seria um recurso restrito, e quando aprovaram o fundo eleitoral, não chegou nem a R$1 bilhão, né, até porque já existia o fundo partidário. O problema é que orçamento após orçamento, esse recurso foi sendo reajustado, elevado, e agora chegamos aí ao patamar de quase 5 bilhões de reais. E aí os partidos que têm as maiores bancadas, como o PL e o PT, ficam com as fatias maiores, né? E o PL e o PT tiveram um crescimento do número de parlamentares, principalmente o PL, que hoje é a principal bancada aqui do Congresso Nacional, e tem muito dinheiro agora para gastar com o fundo eleitoral. E sobre isso, obviamente, os parlamentares não reclamaram. Então está sancionado o novo fundo eleitoral, quase 5 bilhões de reais, e os partidos vão ter muito dinheiro aí para gastar nas campanhas e fazer justamente aí o financiamento das campanhas municipais. 2024, eleição por aí. Obrigada, viu, Orengo?